Olá, seja bem-vindo ao Nutrição na Real, um programa especialmente dedicado à nutrição e às atividades de nutricionistas e técnicos em nutrição dietética. Eu sou Lorena Chaves, conselheira, e vou trazer várias questões relacionadas ao seu dia a dia. Fique ligado, o Nutrição na Real está apenas começando. O Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos no mundo. Por causa desse título, diversas entidades buscam alertar a sociedade sobre a gravidade da contaminação gerada pelo uso de agrotóxicos. Quais são as consequências dessa contaminação? Quais os caminhos para superar o modelo de cultivo de alimentos apoiado nos agrotóxicos? Para responder essas e outras perguntas, nós convidamos o nutricionista Hélio Bonomo, membro do Núcleo de Estudos em Agroecologia da Universidade Federal de Ouro Preto e presidente do Conselho de Minas Gerais. Lelinho, é uma satisfação te receber aqui no nosso programa Nutrição na Real. Obrigado pela oportunidade de fazer essa conversa aqui. Lelinho, existe uma corrente que defende o uso de agrotóxicos para produzir alimentos em larga escala no Brasil, a exemplo das monoculturas. E muitos produtos que são utilizados aqui são proibidos em outros países. Nos conta um pouquinho como é que funciona isso aqui no Brasil. O maior número de propriedades rurais no Brasil são pequenas propriedades da agricultura familiar. Mas o maior volume de área é do agronegócio. E o agronegócio trabalha basicamente com monocultura extensiva. A monocultura extensiva, de fato, sem esse equilíbrio ecológico, de fato eles não dão conta de ter a produção orgânica ou agroecológica, tem que trabalhar com agrotóxico, com veneno. E ao longo dos tempos, os vegetais, os animais, os insetos, eles acabam adquirindo determinada resistência e a quantidade de agrotóxicos e também a variedade dele acaba sendo necessário para colocar, para ter a mesma produtividade que eles tinham no passado por hectare, né, por área. Com isso, você desmata. E desmata, muitas vezes, além, inclusive, do que a legislação permite. Isso leva ao desmatamento, leva ao desequilíbrio ecológico da fauna e da flora e leva a problemas ambientais terríveis pelo Brasil afora. Justamente, né? E qual seria esses danos ambientais com o uso de veneno? Parte da agricultura monopolítica do Brasil, né? Ela utiliza pulverização por terra e aérea. A pulverização aérea, ela tem um problema que você precisa de ter algumas combinações com o clima e com o vento. Então, acaba levando esse agrotóxico pulverizado para áreas próximas, inclusive para escola, para creche, para comunidades e também para os riachos, para os rios. E aquela que é colocada no plantio diretamente, ela tende a ir para o subsolo, ela não fica somente na superfície. Então nós contaminamos enormemente o subsolo brasileiro e parte da nossa água ela é contaminada com muito, principalmente com um dos principais componentes do agrotóxico, que é o glifosato, que é o componente mais utilizado na soja. Esse desequilíbrio da fauna e da flora, ele provoca uma perda da biodiversidade e também da sociobiodiversidade. Então, outro modelo ele é necessário. Se produz muito alimento, mas produz alimento basicamente para ser exportado para consumo animal, na sua ração animal, na sua essência, é preciso rever esse modelo se a gente pensar em desenvolvimento sustentável, se a gente pensar em futuras gerações, né, que possa ter uma qualidade de alimentação de forma sustentável. E se há todo esse dano ambiental, né, qual seria o dano na saúde humana? Estudos são em demasia na literatura brasileira e internacional, brasileira em universidades públicas, notadamente universidades públicas, mas também internacional, em que identifica o agrotóxico com a sua gravidade, da sua toxicidade, seja leve, moderada e grave, dependendo da frequência, da intensidade e da toxicidade desse produto. E em muitos dos casos, inicia a contaminação no agricultor, ou por ele não usar os equipamentos, ou porque ele está exposto, porque ele pode inalar, pode ser pela via capilar, pode ser por contato, pode ser ingerindo pela boca. Então você tem náuseas, vômitos,
tonteiras, arritmia cardíaca, dores abdominais, podemos levar à morte. Isso, a literatura é extensa em relação a isso. Ela não é completa em relação às complicações crônicas, porque isso demandaria de estudos longitudinais, de ensaios clínicos, randomizados, de acompanhamento, e isso eticamente não pode fazer por humano, você tem que fazer em animais. E nem sempre a extrapolação direta do resultado em animal por humano, ele é feito na ciência brasileira. Mas são comprovados os danos à saúde por intoxicação agudas e também as crônicas. Nós temos um problema, que é importante ser ressaltado, que ele é subnotificado ainda, né? Nós temos mais de 200 mil, a ONU fala que tem mais de 200 mil mortes ano, né? No Brasil, o Ministério da Saúde, em 10 anos, de 2007 a 2017, diz que morreram mais de 1.800 pessoas, fora as sequelas, de quase 1.000 pessoas com sequela, mas subnotificado. Nós não temos uma notificação automática do problema lá no campo, né? Estou falando desde o campo, né? E também do quem consome. Mas já tem alguma literatura mostrando que mesmo a intoxicação crônica, a médio e a longo prazo, com câncer de pessoas consumidoras, não é só quem trabalha. Então, nós somos acometidos quem consome, quem trabalha e quem está próximo às lavouras. Nossa, verdade. E Lelinho, e mesmo as pessoas lavando, higienizando, elas conseguem eliminar os agrotóxicos dos alimentos? Parcialmente. E não é a grande saída, a grande alternativa, porque a maior parte dos agrotóxicos utilizados no Brasil, e mais de 30% do utilizado no Brasil já é proibido em outros países, né? Ele vem do solo para a raiz, para o caule, para as folhas, para os frutos, e ele não está na superfície. Obviamente ajuda, você higienizar a parte externa ajuda, você não vai resolver o problema endógeno, o problema interno do alimento. Então não é uma alternativa para o agrotóxico. Eu limpei, então não tem problema. Não, tem problema sim. Nós temos que resolver lá na raiz, né? É o controle da quantidade de agrotóxico, é o receituário agronômico que cada agricultor tinha que fazer, que é definir para determinado tipo de variedade, a quantidade de hectare, qual é a quantidade que você utiliza, né? E se é específico para aquele, enquanto não se tem uma política de redução e de transição para outro modelo. E Lelinho, qual seria um caminho, né, um outro modelo para superar o uso de agrotóxicos? O caminho é o desenvolvimento rural sustentável, baseado na produção de alimentos orgânicos de base agroecológica. Esse é o caminho. Nós temos experiência no Brasil e fora do Brasil, mostra que é possível, com o manejo adequado do roçado, com o manejo adequado aliado à assistência técnica, com incentivo governamental, é possível a gente produzir alimentos de altíssima qualidade e também em quantidade, ter produtividade em quantidade, se esses aspectos que eu citei forem incorporados, né? Apoio financeiro, assistência técnica. Para isso, é importante que a sociedade passe a ser exigente, né? O consumo como ato político. Eu não quero me envenenar. Nós não podemos ter vergonha, né? No futuro, as populações futuras, gerações futuras, não podem envergonhar de nós hoje saber que nós botávamos veneno naquilo que nós íamos comer. A produção com veneno, ela está estabelecida, ela produz em grande quantidade para comida animal, basicamente, ração animal para fora do país. A produção para o país, ela vem mais da base da agricultura familiar, quem usa menos veneno, e aquele que não usa também, né? Acho que é isso, né, Lelinho? A gente tem que ressaltar que a produção agroecológica, ela produz em quantidade e em qualidade muito superior. E aí, isso, exatamente, e aí precisamos incentivar essa agricultura a transitar do modelo convencional que usa agroquímico, usa veneno, para o modelo agroecológico, né? E aí nós temos, o consumidor vai ser determinante para isso. Estimular e apoiar uma feira da agricultura familiar, agroecológica, visitar a roça, gerar o conhecimento do produtor,
né? Circuito curto de produção. Isso é fundamental, o circuito curto. Não adianta você estar no sul comer alimento do norte. Então, desenvolvimento local, regional, que respeite os hábitos alimentares e que preserve o meio ambiente e pensando nas gerações futuras. Esse modelo é um modelo que é viável e, para finalizar, a Associação Brasileira de Agroecologia e a Articulação Nacional de Agroecologia fazem encontros e congressos em que são apresentados estudos científicos e elementos práticos da produção, mostrando a viabilidade desse modelo de produção de base agroecológica. É isso aí, Lelinho. O CFN é uma das várias entidades que se mobilizaram para atuar a favor da aprovação da política de redução do uso de agrotóxicos. Além dessa articulação política, o CFN desenvolve várias campanhas de incentivo ao consumo de alimentos orgânicos, por exemplo. Afinal de contas, é papel do nutricionista auxiliar as pessoas a fazerem escolhas mais saudáveis. Lelinho, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa Nutrição na Real. Eu que agradeço a oportunidade. Pessoal, então nós vamos ficando por aqui, mas nos encontramos no próximo episódio. Não perca, te espero lá!